Na pacata cidade de Pinheiros, o sol nascente iluminava as ruas enquanto o sargento Carlos Oliveira iniciava sua rotina diária. Aos 42 anos, Carlos era conhecido por sua integridade inabalável e dedicação ao trabalho. Seu rosto marcado pelo tempo contava histórias de incontáveis patrulhas e operações bem-sucedidas. Naquela manhã, como em tantas outras, Carlos acariciou a cabeça de Rex, seu fiel companheiro canino, antes de sair. O pastor alemão de 7 anos não era apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro parceiro, resgatado por Carlos durante uma operação policial anos atrás. "Cuida da casa, amigão", disse Carlos, ajustando o cinto do uniforme. Rex latiu em resposta, como se entendesse cada palavra. Ao chegar à delegacia, Carlos foi recebido com os habituais cumprimentos respeitosos de seus colegas. Sua reputação o precedia. Era o policial que todos admiravam, o exemplo a ser seguido. Mal sabia Carlos que aquele dia aparentemente comum marcaria o início de uma jornada que testaria não apenas sua fé na justiça, mas também os laços inquebráveis entre um homem e seu cão. Naquela tarde, o rádio da viatura de Carlos crepitou com uma chamada de emergência. Um assalto a banco estava em andamento no centro da cidade. Carlos respondeu prontamente, dirigindo-se ao local com a sirene ligada. Ao chegar, a cena era caótica. Tiros eram ouvidos de dentro do banco e civis corriam em pânico pelas ruas. Carlos, com anos de experiência, assumiu o comando da situação, organizando um perímetro e negociando com os assaltantes. Após horas tensas, a situação parecia estar sob controle. Os reféns foram liberados e os assaltantes se renderam. No entanto, quando Carlos se aproximou para efetuar as prisões, um tiro ecoou pela rua. Um dos assaltantes, escondido, havia disparado sua arma. No calor do momento, Carlos reagiu instintivamente, disparando de volta. O assaltante caiu, gravemente ferido. Mais tarde, descobriu-se que a arma do criminoso estava descarregada. O tiro ouvido era de uma arma falha. As consequências foram imediatas. A mídia local rapidamente transformou o incidente em um escândalo. "Policial atira em suspeito desarmado", gritavam as manchetes. A opinião pública, antes favorável a Carlos, começou a se voltar contra ele. Enquanto a noite caía sobre Pinheiros, Carlos voltava para casa, sua mente um turbilhão de preocupações. Ao abrir a porta, foi recebido pelo olhar preocupado de Rex, como se o cão pudesse sentir que algo estava terrivelmente errado. As semanas seguintes foram um pesadelo para Carlos. O Departamento de Assuntos Internos abriu uma investigação, e ele foi afastado do serviço ativo. Os corredores da delegacia, antes cheios de rostos amigáveis, agora pareciam frios e hostis. Em casa, Carlos encontrava conforto apenas na presença constante de Rex. O cão, alheio às complexidades do mundo humano, mantinha sua lealdade inabalável. Nas longas noites de insônia, era Rex quem se deitava aos pés de Carlos, oferecendo um silencioso apoio. A investigação avançava, e as evidências pareciam se acumular contra Carlos. Testemunhas confusas davam depoimentos contraditórios, e a perícia não conseguia determinar com certeza a sequência exata dos eventos. A pressão da mídia e da opinião pública pesava sobre o caso. Um mês após o incidente, Carlos recebeu a notícia que temia. Seria levado a julgamento por uso excessivo de força e homicídio culposo. A acusação alegava que ele havia agido de forma imprudente e desproporcional. Naquela noite, sentado em sua varanda com Rex ao seu lado, Carlos contemplava o céu estrelado. "O que vai ser de nós, amigão?", murmurou, passando a mão pelo pelo macio do cão. Rex apenas inclinou a cabeça, seus olhos cheios de uma compreensão que transcendia palavras. A cidade de Pinheiros, outrora tão familiar e acolhedora, agora parecia um lugar estranho e hostil. Carlos sabia que os dias seguintes seriam os mais difíceis de sua vida, mas com Rex ao seu lado, ele encontrava forças para enfrentar o que viria. O dia do julgamento chegou, trazendo consigo uma atmosfera pesada que pairava sobre o tribunal. Carlos, vestido em seu melhor terno, parecia menor e mais frágil do que nunca. Seus olhos, outrora brilhantes de determinação, agora estavam sombreados pela preocupação. O tribunal estava lotado.
Jornalistas, curiosos e até mesmo alguns de seus antigos colegas de trabalho se amontoavam nos bancos. Carlos podia sentir os olhares, alguns de pena, outros de julgamento, pesando sobre ele. Quando o juiz entrou, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O promotor, um homem de meia-idade com olhos afiados, iniciou sua argumentação com vigor. Pintou Carlos como um policial imprudente, que agiu por impulso e tirou uma vida desnecessariamente. Senhoras e senhores do júri, proclamou o promotor, temos aqui um homem que traiu a confiança pública. Um policial que deveria proteger, mas que, em vez disso, tirou uma vida sem justificativa. A defesa de Carlos, liderada por uma advogada jovem mas competente, argumentou apaixonadamente sobre seu histórico impecável e as circunstâncias estressantes do incidente. O sargento Oliveira agiu como qualquer um de nós agiria em uma situação de vida ou morte, ela argumentou. Ao longo do dia, testemunhas foram chamadas. Colegas de trabalho descreveram Carlos como dedicado e profissional. Civis presentes no dia do incidente deram depoimentos contraditórios, alguns apoiando a versão de Carlos, outros a contradizendo. Quando a sessão foi encerrada naquele primeiro dia, Carlos saiu do tribunal se sentindo exausto e derrotado. O peso das acusações e o escrutínio público eram quase insuportáveis. Ao chegar em casa, encontrou Rex esperando fielmente na porta. O cão, percebendo o estado emocional de seu dono, aproximou-se gentilmente, oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Naquele momento, Carlos se permitiu um momento de fraqueza, abraçando Rex e deixando as lágrimas finalmente caírem. O julgamento se arrastava há uma semana, cada dia mais desgastante que o anterior. Carlos sentia sua esperança diminuir a cada nova evidência apresentada contra ele. No entanto, o destino tinha outros planos. Na manhã do 8º dia, um novo testemunha surgiu inesperadamente. Era Maria, uma senhora idosa que morava em um apartamento em frente ao banco. Ela não havia se pronunciado antes por medo de retaliação dos criminosos. Com voz trêmula, mas determinada, Maria contou ao tribunal o que realmente viu naquele fatídico dia. Eu vi tudo da minha janela, ela disse. O assaltante não estava desarmado, como dizem. Ele tinha uma arma sim, e a apontou para o sargento Oliveira. O policial só atirou para se defender. Um burburinho tomou conta do tribunal. O juiz pediu ordem, enquanto o promotor e a defesa discutiam acaloradamente sobre a admissibilidade deste novo testemunho. A advogada de Carlos, vendo uma luz no fim do túnel, pressionou por uma reavaliação completa das evidências à luz desta nova informação. Esta testemunha muda tudo, meritíssimo, ela argumentou. Precisamos de tempo para investigar mais a fundo. O juiz, após considerar cuidadosamente, concordou em adiar o julgamento por uma semana para que novas investigações pudessem ser conduzidas. Enquanto deixava o tribunal naquele dia, Carlos sentiu um misto de emoções. Alívio, esperança e uma profunda gratidão por Maria ter tido a coragem de se pronunciar. Ao chegar em casa, Carlos encontrou Rex na porta, como sempre. Mas desta vez, em vez de tristeza, havia um brilho de esperança em seus olhos. Talvez ainda haja uma chance, amigão, ele disse, acariciando o pelo de Rex. O cão latiu alegremente, como se entendesse que as coisas estavam finalmente mudando para melhor. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Carlos dormiu um sono tranquilo, com Rex fielmente deitado aos seus pés. Com o julgamento temporariamente suspenso, uma nova onda de energia tomou conta da investigação. A advogada de Carlos, motivada pela reviravolta, mergulhou de cabeça na busca por mais evidências que pudessem corroborar o testemunho de Maria. Enquanto isso, Carlos, ainda afastado do serviço, encontrava-se em um limbo emocional. A esperança ressurgida lutava contra o medo e a incerteza que haviam se enraizado em seu coração nas últimas semanas. Foi nesse momento que Rex provou ser mais do que apenas um animal de estimação. O cão, sentindo a ansiedade de seu dono, parecia determinado a manter o ânimo de Carlos elevado. Insistia em longas caminhadas pelo parque, trazendo sua bola favorita para jogar, como se dissesse, vamos, a vida continua.
Durante uma dessas caminhadas, Carlos encontrou casualmente um antigo colega da academia de polícia, agora trabalhando como investigador particular. Após ouvir a história de Carlos, o amigo ofereceu sua ajuda para revisar o caso com um olhar fresco. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Novas entrevistas foram conduzidas, gravações de câmeras de segurança foram reanalisadas e até mesmo uma reconstituição do crime foi organizada. Uma descoberta crucial veio quando o time de investigação encontrou um ângulo de câmera previamente ignorado, que mostrava claramente o brilho metálico da arma do assaltante segundos antes de Carlos atirar. À medida que as novas evidências se acumulavam, o caso contra Carlos começava a desmoronar. A opinião pública, volúvel como sempre, começava a mudar novamente a seu favor. Em casa, Carlos compartilhava cada pequena vitória com Rex. "Estamos chegando lá, parceiro", ele dizia, enquanto o cão o olhava com aqueles olhos cheios de adoração incondicional. Na véspera da retomada do julgamento, Carlos sentou-se em sua varanda, Rex ao seu lado, contemplando as estrelas. Pela primeira vez em meses, ele se permitiu sentir uma verdadeira esperança. Qualquer que fosse o resultado, ele sabia que não estava sozinho nesta batalha. O dia da retomada do julgamento amanheceu com uma atmosfera elétrica. O tribunal estava ainda mais lotado que antes, com jornalistas e espectadores ansiosos para ver o desfecho deste caso que havia capturado a atenção de toda a cidade. Carlos entrou no tribunal com uma postura diferente. Seu andar era mais firme, seu olhar mais determinado. As semanas de investigação renovada haviam restaurado parte de sua confiança. A sessão começou com a apresentação das novas evidências. A advogada de Carlos expôs metodicamente cada novo elemento: o testemunho de Maria, as imagens recém-descobertas das câmeras de segurança, os resultados da reconstituição do crime. O promotor, visivelmente abalado por esta virada nos acontecimentos, tentou argumentar que estas novas evidências não mudavam o fato de que uma vida havia sido perdida. No entanto, era evidente que seu caso estava se desmantelando rapidamente. O momento mais impactante veio quando a defesa apresentou uma análise forense detalhada da arma do assaltante. O relatório confirmava que a arma havia de fato falhado no momento crucial, explicando por que parecia estar descarregada após o incidente. Enquanto as evidências eram apresentadas, Carlos observava as expressões do júri mudarem. Onde antes havia dúvida e julgamento, agora havia compreensão e até mesmo simpatia. No intervalo do almoço, Carlos teve um momento de reflexão no corredor do tribunal. Pensou em Rex, esperando fielmente em casa, e em como o amor incondicional de seu cão o havia sustentado nos momentos mais sombrios. Quando a sessão foi retomada, havia uma tensão palpável no ar. Todos sentiam que o veredito estava próximo. O juiz instruiu o júri a considerar cuidadosamente todas as evidências novas e antigas antes de tomar sua decisão. Enquanto o júri se retirava para deliberar, Carlos fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que a justiça prevaleceria. As horas de espera pelo veredito pareciam se estender indefinidamente. Carlos permaneceu sentado na sala de espera do tribunal, suas mãos entrelaçadas, os olhos fixos no chão. Sua advogada tentava mantê-lo calmo, mas as palavras de conforto pareciam distantes e vazias diante da magnitude do momento. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o som da campainha ecoou pelos corredores. O júri havia chegado a uma decisão. O tribunal rapidamente se encheu novamente. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Carlos caminhou até seu lugar, sentindo o peso de todos os olhares sobre ele. Por um breve momento, desejou que Rex estivesse ali, sua presença reconfortante ao seu lado. O juiz entrou e a sala mergulhou em um silêncio sepulcral. "O júri chegou a um veredito?" perguntou o magistrado. O presidente do júri se levantou, um envelope nas mãos trêmulas. "Sim, meritíssimo", respondeu. Os segundos que se seguiram pareceram se estender por uma eternidade. Carlos podia ouvir seu próprio coração batendo em seus ouvidos. No caso do Estado contra Carlos Oliveira, em relação à acusação de homicídio culposo, o júri considera o réu, e uma pausa se deu, angustiante que pareceu durar a vida inteira.
inocente. Um suspiro coletivo percorreu a sala, seguido por um burburinho crescente. Carlos permaneceu imóvel por um momento, as palavras lentamente penetrando em sua consciência. Sua advogada o abraçou, lágrimas de alívio em seus olhos. O juiz bateu o martelo pedindo ordem na sala. Sargento Oliveira, disse ele, este tribunal o considera inocente de todas as acusações. Você está livre para ir. As palavras finais do juiz mal foram ouvidas sobre o ruído da multidão. Amigos e colegas se aproximaram para abraçar Carlos, que ainda parecia atordoado com a realidade de sua liberdade recém-adquirida. Enquanto deixava o tribunal, Carlos foi recebido por uma multidão de repórteres e câmeras. Mas naquele momento, só havia um pensamento em sua mente: voltar para casa, para Rex. Carlos dirigiu para casa em um estado de transe, as ruas familiares de Pinheiros passando como um borrão diante de seus olhos. A realidade de sua liberdade ainda não havia se assentado completamente em sua mente. Ao se aproximar de sua casa, Carlos sentiu seu coração acelerar. Através da janela da frente, ele podia ver a silhueta de Rex, fielmente esperando como sempre fazia. O cão deve ter ouvido o carro, pois começou a latir animadamente. Com mãos trêmulas, Carlos abriu a porta da frente. Mal tinha dado um passo para dentro quando foi recebido por uma explosão de pelos e entusiasmo. Rex pulou sobre ele, latindo e abanando o rabo freneticamente, como se entendesse perfeitamente o significado deste momento. "Ei, amigão!" Carlos exclamou, sua voz embargada pela emoção. Ele se ajoelhou envolvendo Rex em um abraço apertado. "Acabou, Rex. Estamos em casa. Estamos realmente em casa." Por vários minutos, homem e cão permaneceram ali, no hall de entrada. Rex lambendo o rosto de Carlos enquanto este deixava as lágrimas fluírem livremente. Lágrimas de alívio, de alegria, de gratidão. Quando finalmente se levantou, Carlos caminhou pela casa, redescobrindo cada cômodo como se os visse pela primeira vez. Rex o seguia de perto, nunca mais do que alguns passos atrás. Carlos parou na cozinha, olhando pela janela para o quintal dos fundos. O sol da tarde banhava o jardim em uma luz dourada, e pela primeira vez em meses, ele sentiu uma verdadeira paz se instalar em seu coração. Virando-se para Rex, que o olhava com aqueles olhos cheios de adoração, Carlos sorriu. "Que tal um passeio no parque, parceiro? Acho que nós dois merecemos um pouco de ar fresco." Rex respondeu com um latido entusiasmado e correu para buscar sua coleira. Enquanto saíam pela porta da frente, Carlos respirou fundo, saboreando o ar da liberdade. O futuro ainda era incerto, mas com Rex ao seu lado ele se sentia pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Nas semanas que se seguiram à sua absolvição, Carlos gradualmente começou a reconstruir sua vida. O departamento de polícia, reconhecendo o erro, ofereceu-lhe não apenas sua reintegração, mas também uma promoção como forma de compensação pelos meses de tormento. No entanto, Carlos descobriu que suas prioridades haviam mudado. Após muita reflexão, ele decidiu aceitar a reintegração, mas recusou a promoção. Em vez disso, solicitou uma transferência para a unidade K9 da polícia. "Quero usar minha experiência para treinar outros policiais e seus parceiros caninos", explicou ele ao chefe de polícia. "Rex me ensinou o verdadeiro significado de parceria e lealdade. Quero compartilhar isso com outros." Sua solicitação foi prontamente aceita, e Carlos mergulhou em seu novo papel com entusiasmo renovado. Nos campos de treinamento, ele era uma visão inspiradora, um policial experiente trabalhando lado a lado com seu fiel companheiro canino, ensinando outros a formar o mesmo vínculo especial. Rex, por sua vez, parecia florescer em seu novo papel como cão assistente de treinamento. Sua inteligência e obediência impressionavam os recrutas, e seu óbvio amor por Carlos servia como um poderoso testemunho do vínculo entre homem e cão. Um ano após sua absolvição, Carlos foi convidado para dar uma palestra na academia de polícia. Diante de uma sala cheia de cadetes ansiosos, com Rex sentado obedientemente ao seu lado, Carlos compartilhou sua história. "A vida de um policial é cheia de desafios e incertezas", disse ele. "Mas se há uma coisa que aprendi, é que a verdadeira força vem não apenas do nosso treinamento ou de nossa coragem individual,
mas dos laços que formamos, com nossos parceiros humanos e caninos. Ele fez uma pausa, olhando para Rex com um sorriso. Este cão aqui me ensinou mais sobre lealdade, perseverança e amor incondicional do que qualquer ser humano jamais poderia. Ele esteve ao meu lado nos momentos mais sombrios, e é graças a ele que estou aqui hoje, não apenas como um policial, mas como um homem melhor. Enquanto a sala irrompia em aplausos, Carlos se ajoelhou para abraçar Rex. O cão, sentindo a emoção do momento, lambeu gentilmente o rosto de seu dono. Naquele instante, rodeado por futuros guardiões da lei e com seu fiel companheiro ao seu lado, Carlos sabia que havia encontrado seu verdadeiro propósito. A jornada havia sido longa e difícil, mas o destino final, uma vida dedicada a servir e proteger, guiada pelo amor e lealdade de um cão extraordinário, fazia tudo valer a pena. E assim, Carlos e Rex seguiram em frente, não apenas como policial e cão, mas como símbolos vivos do poder transformador do amor, da lealdade e da perseverança. Gostou da história? Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe com um amigo. Me ajude a fazer este canal crescer com lindas histórias.